Jornada de 21 dias de oração. 14º dia. O Espírito Santo e o enigma do número 666. Apocalipse 13, versículo 18 diz: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. O Espírito Santo foi encarregado de nos guiar a toda a verdade. Ver João 16, versículo 13 e 14. E Jesus sabia que, sem o auxílio do Espírito Santo, jamais entenderíamos sua palavra. Guiados pelo Espírito Santo, vamos analisar esse tema. Vamos primeiro organizar os fatos numa ordem cronológica. Número 1. Os capítulos 13 e 14 do livro do Apocalipse falam de um dragão e duas bestas, sendo que a primeira besta emerge do mar e a segunda da terra. 2. O dragão é uma referência a Satanás. 3. A primeira besta, a que emerge do mar, é uma referência a certo poder religioso que oprimiu o povo de Deus no passado e fará o mesmo no futuro. 3. A segunda besta, que emerge da terra, é uma referência a certo poder político que apoiará a primeira besta nos seus intentos contra o povo de Deus. Ver Apocalipse 13, versículo 14. 4. A segunda besta vai emitir um decreto de morte contra os que se negarem a adorar a imagem da primeira besta. Ver Apocalipse 13, versículo 15. 5. O povo de Deus é identificado como os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. 6. As duas bestas, a que emergiu do mar e a que emergiu da terra, são aliadas do dragão. A primeira besta, que emergiu do mar, profeticamente significa povos ou nações, irá conferir autoridade à segunda besta, que emergiu da terra, e usará sua influência política para promover os interesses da primeira besta. 8. A primeira besta que emergiu do mar recebeu uma ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. Ver Apocalipse 13, 12. 9. A ferida mortal representa um período da história em que esse poder religioso caiu em descrédito, perdeu sua capacidade de influenciar as nações do mundo e simboliza o momento em que esse poder readquiriu sua autoridade e voltou a influenciar as nações do mundo. 9. A segunda besta usará sua influência para estimular os habitantes da terra a adorarem a imagem da primeira besta. 10. Essa besta, que surgiu da terra e representa um poder político, parece um cordeiro, mas fala como um dragão. E esta metáfora indica que essa besta representa um poder político cuja constituição favorece a liberdade religiosa. Mas, por conta de sua aliança com o dragão e com a primeira besta, promoverá uma forte intolerância religiosa contra o povo de Deus. 11. A imagem da besta, como já vimos, representa um falso dia de culto, introduzido no lugar do verdadeiro dia de culto instituído por Deus. Depois das informações acima, creio que ficou mais fácil desvendar o mistério dos 3 números que identificam a besta que emergiu do mar. Os 3 números 666 se apresentam como se fosse uma charada ou um enigma, seguido de um desafio. Quem tem entendimento, calcule, ou seja, descubra se puder. Até esse momento, o único poder que tinha a identidade revelada era o dragão, que é Satanás. As duas bestas tinham sido identificadas apenas como 2 poderes, um religioso e outro político. A partir deste momento, o texto bíblico oferece algumas pistas para que a segunda identidade seja revelada. Os 3 números em sequência representam uma espécie de senha para identificar o líder religioso que representa esse poder. O que o texto bíblico declara sobre esses 3 números? 1. Que é número de homem. Ver Apocalipse 13, versículo 18. 2.
que representa aquele que vai liderar a última campanha opressora contra o povo de Deus. E 3, que possui a capacidade de influenciar líderes políticos ao ponto de baixarem decretos contra o povo de Deus. Curiosamente, o livro do Apocalipse apresenta duas sequências de números, 144 e 666. A primeira sequência, 144, está ligada ao povo de Deus. Já a segunda sequência, 666, está ligada aos poderes que oprimem o povo de Deus. É fácil perceber que a primeira sequência de 144 se refere ao histórico povo de Deus. Ver Apocalipse 7, versículo 4. E a segunda, 666, está ligada à história de todos os povos que oprimiram o povo de Deus. Ver Daniel 3, versículo 3. O número 6, na cultura hebraica, significa imperfeição e, repetido 3 vezes, indicava a plenitude de imperfeição. Já o número 7 significava a perfeição, o 12, totalidade, e o 3, plenitude. Era comum na antiguidade usar números para disfarçar um nome. Nos alfabetos grego e hebraico, toda letra correspondia a um número e, se somando as letras do nome de qualquer pessoa, podia-se ter um código numérico. João certamente usou um código numérico para alertar o povo de Deus quanto aos perigos dos últimos dias. O propósito de João foi denunciar o líder do sistema religioso, que, nos últimos dias, sob o pretexto de fazer o bem à humanidade, seria intolerante com o povo de Deus. Nos dias de João, esse sistema foi representado por Nero César, cuja gematria, técnica usada na época para codificar os nomes, somava 666. Razão esta porque Nero foi cognominado de a besta. Como a mensagem de João nos capítulos citados é referente ao tempo do fim, podemos concluir, por referência, que o número 666 é uma espécie de gematria do líder religioso que irá perseguir o povo de Deus nos últimos dias da humanidade. No futuro próximo, o poder religioso que representa a primeira besta terá sua identidade revelada e receberá um nome próprio. Hoje, através da gematria, podemos identificar alguns títulos ligados à besta, e assim logo saberemos quem personificará a primeira besta. Quando esse dia chegar, quem não tiver na companhia do Espírito Santo estará nas mesmas condições das virgens nécias. Permita que o Espírito Santo dirija tua vida hoje. Querido irmão, querida irmã, de acordo com essa meditação de hoje, busque o poder de Deus para que você possa estar do lado daqueles que não seguirão a besta, que não seguirão o falso ensino, mas dia após dia seguirá a vontade do Senhor. Busque o Espírito Santo, coloque a sua vida nas mãos dele. Ore pelos seus 5 amigos de oração e tenha um bom dia.